Bem-vindos a mais um vídeo de Geometria Analítica. Nós vamos falar neste aqui sobre o produto vetorial. Vamos lembrar primeiro duas coisas interessantes de vetores antes de partir para o nosso GeoGebra. Primeiro que você tem alguns produtos já definidos, né? Um produto por escalar, tá? Por escalar ou é número, você tem um vetor V igual a 1, 2. Você pode ter um vetor 3v que é igual a 3 vezes cada uma das coordenadas. No caso, fica 3 e cedo. Você tem um produto escalar. É que se você tem um vetor v, por exemplo, 1, 2 de novo, e um vetor w, 3 e 4, você tem o produto escalar vw, v bolinha w, ou simplesmente vw, 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 4, 8, que é igual a 11. Observe só o seguinte, eu tenho nesse daqui um vetor que vira um vetor 3 vezes maior. Aqui eu tenho dois vetores que viram um número. Será que existe algum produto em que eu multiplique dois vetores e dá um outro vetor? Porque aqui a multiplicação, nossa multiplicação deu número. Será que existe um produto que dá vetor? É isso aí que a gente vai ver agorinha mesmo, no nosso chamado produto vetorial, tá certinho? E para poder falar sobre o nosso produto vetorial, nós vamos chamar o nosso GeoGebra 3D. 3D, de preferência, olha lá, ele aí já aberto. E vamos aqui agora definir um vetor V no plano XY, ou seja, no popular, no chão, tá? Essas metáforas não conseguem nos abandonar. Eu vou colocar aqui um 2, não melhorar, vamos colocar 3,1,0. E esse meu vetor V, se você der uma olhada, ele está no plano XY, está no chão, aqui nesse plano cinza horroroso que o GeoGebra coloca para a gente aqui. A gente pode mudar isso aí, né? Vamos colocar então aqui nas nossas configurações, exibir plano, vamos tirar e mais exibir a malha para poder ficar mais bonitinho aí, tá certinho? Olha lá o nosso plano, nosso vetor 3 e 1. Quando a gente olha de cima fica muito mais claro, né? 3 no X, 1 no Y e 0 no Z, ou seja, ele está plantado no chão. Tá certinho? Observa agora a nossa criação de um vetor W. Um vetor W igual a... Vou colocar um outro lá no chão também. 1,4,0. E lá está o nosso W. Olha só, por enquanto eles estão vetores naquele plano XY lá, tá certo, gente? Os dois estão nosso plano XY, tecnicamente, e no popular estão lá plantado no chão. Agora, o mais interessante é o seguinte, eu vou fazer um produto vetorial entre V e W, é uma outra maneira de definir um produto entre vetores. Existem várias, essa daqui é uma nova, tá bom? E ele vai fazer o quê? E por que, afinal de contas, eu estou lá no 3D? Eu vou pegar o V, eu vou vir aqui no meu menu, esse menu aqui, ó, esse menu aqui, ó, dá uma olhada, esse caboclo aqui, ó, cheio de símbolos estranhos, tá bom? E vou pegar esse sujeito aqui, ó, essa bolinha com X no meio. Esse daqui é a notação que o GeoGebra usa para poder fazer produto vetorial. É um produto, é um X, mas é um pouco diferente. V vezes o W, V vetorial W, nossa mãe do céu, deu um vetor 0011. Que é isso? É um vetor grande demais, mas ele tem uma característica muito interessante. Ele sai do plano e acaba indo para o nosso espaço aqui. No caso, ele ficou em cima do nosso eixo Z. O que a gente pode falar desse vetor? Ele tem duas características fundamentais. Primeiro, ele é perpendicular.
a cada um dos nossos vetores ali, ó. Tá lá pequenininho o X e o V e o W, e tem aqui o nosso em pé, vamos dizer assim, no chão, o nosso V vetorial W. Qual que é uma das características mais marcantes? Ele é perpendicular tanto a esse cara aqui, quanto a esse outro cara, tá? Ele é perpendicular aos dois vetores, ele é perpendicular a um e outro. Se eu der um zoom aqui só para a gente poder melhorar aqui a nossa escrita, ele é perpendicular ao nosso vetor W e perpendicular ao nosso vetor V. Perpendicular aos dois, e sempre será assim. Você dá dois vetores, o produto vetorial será perpendicular aos dois. Será que a gente consegue ver isso daí? Antes, eu quero que você perceba que o tamanho 11 vai ser interpretado em breve, no próximo vídeo, como uma das coisas mais importantes desse meu produto vetorial. É a segunda coisa mais legal do produto vetorial. A primeira é que ele é perpendicular aos dois vetores. A segunda é que esse tamanho, o módulo do meu V vetorial W, ele tem uma interpretação geométrica muito legal. Mas vamos lá, então, vou alterar um pouquinho aqui o meu V. Vou colocar o meu V um pouco mais estranho. Vamos colocar -1, vamos tirar ele do plano e vamos colocar esse cara aqui também. Vamos colocar ele mais torto, se a gente pode dizer assim, no popular, tá? Tirando ele, os dois do meu plano. Vou diminuir esse 4 aqui, vou colocar 1 também, para poder ficar um resultado mais palatável. Olha lá. Então, vamos ver agora o que aconteceu. Olha só, ficou estranho. Cadê meus vetores? Cadê meus vetores? Vamos primeiro identificar para a gente não poder comer mosca, né? Se a gente ficar girando aqui, a gente vai perder de vista o que a gente quer dizer. Primeiro eu quero saber que o meu vetor V, 3, 1 e -1. Então vou olhar de cima e ampliar aqui. 3, 1 e -1, parece que isso aqui que é o meu vetor V, né? Ó. Esse aqui é o meu vetor V. E o -1, 1 e 2, esse aqui é meu W. E esse aqui é o V vetorial W, ou simplesmente VXW. Tá bom? E vamos ver se é isso mesmo? Olha lá, o vetor. Aqui olhando assim de lado dá para ver direitinho, ó. O vetor, olha lá, o vetor V vetorial W, ele é perpendicular tanto a um vetor quanto ao outro vetor, tá certo? Quando a gente coloca ele assim desse lado, você consegue ver melhor. Observe bem que nós temos os dois vetores aqui embaixo, ó, esses dois aqui que eu quero falar, ó. Vamos ver uma outra posição. Talvez assim. Assim dá para ver melhor, talvez. Não sei, mas olha lá. Esse cara vai ter que ser perpendicular a esse daqui. E ele vai ser perpendicular a esse daqui. E esses dois aqui não precisam ser perpendiculares um ao outro, não. Quer ver? Olha lá. Vou apagar o produto vetorial e vou mostrar para vocês que esses dois vetores aí podem ser qualquer coisa. Vou melhorar aqui. Tirar um aqui. Tá bom. Colocar esse aqui um também. Só para ele ficar num jeito que você talvez e eu consigamos ver melhor. Observe agora que esses dois vetorzinhos aí, eles estão lá no primeiro octante. São vetores muito elementares, mas eles não estão mais no chão. Se você fuçar bem, você vê que eles não estão no chão, tá bom? Se você colocar para rodar automaticamente, você percebe isso. Olha lá, o GeoGebra roda automaticamente. Se eu fizer o produto vetorial desses caras, ele vai ter que ter um cara que vai ser perpendicular a eles, os dois aqui. Ou para um lado ou para o outro. Vamos ver? Vamos lá. V. Vem aqui no meu menu estranho, pega a bolinha com X. W. Olha lá. Aí está o meu vetor. Como a gente previa, é um vetor que é perpendicular aos dois vetores, é perpendicular a cada um deles, tá bom? Se você for parar para ver, tem um ângulo de 90 graus, tanto aqui, tá certinho, quanto, se olhar direitinho, olha lá, dá para você ver direitinho, ó.
quanto entre esse e esse. Eu gostaria que você, em vez de ficar olhando esse vídeo, abrisse o GeoGebra, chutasse uns vetores e tentar perceber essa característica essencial do meu produto vetorial, tá bom? Bom, mas olha só, eu vou passar agora a fazer o conta desse produto vetorial. Eu vou colocar aqui dois vetores. Vou fazer uma conta maneira aqui, ó. Colocar um vetor V no chão para simplificar minha vida apenas, tá? 2, 0, 0. W é igual a 0, 3 e 0. E vou calcular o meu produto vetorial VXW ou V vezes W. Como é que eu faço isso? Tem uma maneira de fazer prática, que é usar o GeoGebra, usar o computador e resolver isso aí para você. A maneira tradicional, manual de fazer é a seguinte: o V vezes o meu W é igual a, eu vou fazer assim, olha só, vou colocar o vetor I aqui. Você lembra da base canônica? O vetor IJK? Três vetores, o IJK da base canônica. Você lembra? Tem que dar uma olhada nos vídeos anteriores. Vou colocar o vetor V aqui, ó. E vou colocar o vetor W aqui. E observa, isso não é de verdade um determinante. Isso aí é uma maneira de escrever uma multiplicação muito interessante que acaba sendo a mesma maneira que a gente calcula um determinante. Um determinante tinha que ter número, não tinha que ter vetores aqui. Ó. Um determinante não poderia ter vetores aqui, porque a gente está querendo. Tinha que ser tudo número. Mas a gente vai usar a forma do determinante para fazer esse cálculo, que é calcular esse troço, vai ser I2 e 0 aqui. J0 e 3 aqui do lado, e vou calcular como eu mostrei exatamente no vídeo passado. I V0, V0 dá 0. J V0, V0 dá 0. K vezes 2 vezes 3 dá 6K. Tá? Bom, essa é a primeira parte do meu determinante. Não se esqueça que isso aqui é a parte 1. Quando eu somar todo mundo, né? No caso aqui, se eu somar todo mundo, deu simplesmente 6K. Agora vamos para poder diagonal secundária. KV0 vezes 0 dá 0. IV0 vezes 3 dá 0. J vezes 2 vezes 0 dá 0. Essa é a minha segunda parte. Se eu somar todo mundo, obviamente deu 0. E o meu determinante é calculado da seguinte maneira. A parte 1, que é 6K, menos 0. Então, 6K, parte 1 menos a parte 2 é 0, não interessa, deu 6K. E vamos calcular isso aqui no GeoGebra, vamos ver o que aconteceu? Vamos lá para o GeoGebra, vamos colocar o V, só para você perceber como é que essa coisa foi feita na mão, 2,0,0, como é que ela funciona. E aqui no meu W, tem lá o 0,3,0. Tá? E se eu apertar o trem, olha lá o que, que deu. O meu vetor U, V vezes W, exatamente o vetor 006. Vetor 006, o que, que é esse vetor 006? Esse cara aqui, ó, que você viu aqui no nosso eixo Z. Tá? E se você se lembra da nossa base canônica, um vetor U, no caso aqui, 0,0,6, ele pode ser escrito como combinação linear da nossa base canônica, 0i mais 0j mais 6k, e mostra para a gente que esse vetor não tem componentes nenhumas, ou seja, tem uma componente zero, né? No sentido x e y, são zero no x e y, e ele tem apenas o tamanho 6 aqui na direção k, ou seja, na direção do eixo z. Tudo bem? Então vamos voltar aqui agora para nossa pedra, como diz o outro, para papelada, para as contas na mão, primitiva. Olha lá, mas eu fiz para você o esquema direitinho, que como é que eu calculo um produto vetorial. O que, que eu faço? Eu uso o esquema de um determinante. Tá? Coloco um vetor numa linha,
Deixa eu colocar aqui para você em outra cor. Esse 200 é o meu vetor V. Esse 030 é o meu vetor W. Calculo o determinante, usando aquelas ideias todas de determinante. Passa para o lado de cá, a parte 1, e passa para o lado de lá, em 3 diagonais, a parte 2. Subtrai 1 menos 2, e você vai ter o resultado do vetor ali do lado. Então, o que eu quero dizer também, além disso daqui, te mostrar para você como é que você calcula na mão. Eu quero deixar aqui uma outra maneira de calcular o produto vetorial quando você não tem as coordenadas. Você tem só o tamanho dos vetores, que tem uma fórmula interessante. V vetorial W é o módulo de V, módulo de W, seno de θ. Esse seno é o seno entre os ângulos, tá? Entre os ângulos. É o ângulo entre os vetores. Entre os vetores, olha só. É o ângulo entre os vetores. E V e W são os módulos de V e módulo de W, respectivamente, tá? É muito parecido com o meu produto escalar. Vou colocar aqui só o escalar rapidinho, ó. V escalar W, você lembra? Era módulo de V, módulo de W, cosseno de θ. Em θ é o ângulo entre os meus vetores. É muitíssimo parecido, então não dá para a gente esquecer. O escalar é cosseno, o vetorial é seno, mas você não vai precisar disso, a não ser que você não tenha as coordenadas de V e W. Se tiver, você vai usar a maneira de cima. Se não tiver, tiver só o tamanho, os módulos e o ângulo, você vai usar esse aqui de baixo, tudo bem? Então, moçada, não estressa muito fazer coisa na mão, não. Use o GeoGebra. Eu gostaria apenas que você tentasse calcular esses dois aí, ó. V vezes o W, observe que eles não são os vetores canônicos, tá? Depois você calcula o W vezes o V. E no 14.2, observando os resultados das letras A e B do exercício anterior, o que você pode concluir? Multiplicar V vezes W é a mesmíssima coisa do que W vezes V? Tem alguma diferença? É completamente diferente ou tem uma relação? O que você pode concluir? Vamos para o 14.3. Dados os vetores V igual a 2, 1 menos 1 e W, 4, 2 menos 2, calcule V vezes W. Moleza, né? Só que agora os vetores aí são mais cabeludos. Por que você acha que encontrou esse resultado? Que resultado? Como assim? Vai ter um resultado estranho que você vai encontrar ali. E eu quero que você saiba me responder por que você acha que achou o resultado que você achou. Por que isso acontece, tá certo? No 14.4, use o GeoGebra e marque os vetores V e W. E sem calcular, eu gostaria que você fizesse visualmente. Marcasse um vetor na mesma direção e mesmo sentido de V vezes o W. Eu quero que você faça visualmente isso aí. Agora calcule de fato e veja se você acertou. Ou seja, eu te dou dois vetores, como é que eu vou fazer esse problema? Eu te dou dois vetores, o V e o W, marca lá no GeoGebra e tenta olhando, fuçando, mexendo nele, girando o GeoGebra, criar um vetor que seja perpendicular tanto a V quanto a W ao mesmo tempo, tá? E depois você calcula e vê se você acertou. Eu queria só que você desenvolvesse seu treinamento visual. Agora esse 14.5 é legal porque você vai considerar a base canônica, IJK, tá certinho? IJK você lembra qual que é a base canônica, né? Se não, dá uma olhada lá. Eu queria que você calculasse I vezes J, I vetorial J, já que base canônica são vetores, e I vetorial J é um produto vetorial. Depois você faz o J vezes K, depois você faz o K vezes a I. Ou seja, você vai fazer essa multiplicação e depois essa multiplicação. Tá? Nesse sentido, é como se você estivesse pulando I vezes J, J vezes K e K vezes I volta para o começo. E você consegue enunciar uma regra a partir dos resultados, ou seja, multiplicar os vetores da base canônica, qual que é a regra que você tira para eles, tá? E se você fizesse ao contrário, você multiplicasse I vezes o K vezes o J e o J vezes o I, o que você vai encontrar? Tá bom? Faz uma tabelinha com isso aí para você entender melhor como é que funciona a multiplicação vetorial entre os vetores da base canônica. E é isso aí, moçada.
Gostaria que vocês dessem mais uma tentativa aí de olhar exatamente sobre o problema dos vetores, do vetor ser perpendicular aos outros dois, tá? E vamos para o próximo vídeo em que a gente vai interpretar geometricamente isso aí tudo. Um grande abraço para todo mundo.